campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro O Espírito da Verdade, esse livro aqui magnífico. Hoje, capítulo de número 49, que tem como título Na Viagem da Vida. Um texto de Emmanuel, comentando o que diz lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 4. Vamos ver então o que diz o nosso capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 4 fala das injúrias e violências, que diz assim, o 1, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Mateus, meus irmãos, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Kardec comenta, por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando consequentemente a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com seus semelhantes. Vejam que interessante, né, meus irmãos? Qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era uma expressão de desprezo, que significava homem inútil, desprezível, e se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a falta. Então pergunta-se, por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma reprovação tão severa? É porque toda a palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei de amor, de caridade. O texto segue, mas agora nós vamos ao nosso livro O Espírito da Verdade. Diz assim o título Na Viagem da Vida. Evitas a compra do fruto deteriorado, defendendo a saúde. Varres o lixo doméstico, purificando o ambiente. Lavas a roupa suja, garantindo a limpeza. Usas o remédio precioso, conjurando a enfermidade. Livra-te também das palavras que desçam da informação à maledicência, preservando o equilíbrio. Bloqueias o fogo, diriges a força elétrica, isolas o veneno, governas a explosão. Controla igualmente as palavras suscetíveis de converter a energia em crueldade, resguardando a segurança. Verbo deprimente gera a viciação. Verbo desvairado cria a loucura. A existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem. O corpo é a embarcação, o pensamento é a força, a língua é o leme. Que lindo texto de Emmanuel, meus irmãos. A língua é o leme. Tudo aquilo que nós falamos, aquela palavra que nós dirigimos ao outro, aos nossos irmãos, denota o que vai no nosso coração. A nossa força extrema que governa o nosso espírito. Por isso que Emmanuel é enfático, né, em dizer, controla a tua palavra, a tua língua. Controla os teus sentimentos. Nós podemos até pensar algumas vezes, meus irmãos, mas quando emitimos em palavras a força que torna esse pensamento, pode condenar um irmão,
E mais do que isso, Emmanuel também nos lembra que isso serve de crueldade a nós mesmos. Lei de ação e reação. O que nós pensamos ao outro, o que nós falamos ao outro, aquilo que nós sentimos diante do outro que está próximo de nós, ou muitas vezes nem tão próximo assim, retorna para nós em vibrações. A nossa mediunidade demonstra isso. Quando nós nos sentimos muitas vezes tristes, angustiados, o que nós estamos pensando? Aonde está viajando o nosso pensamento? Aonde está situado o nosso pensamento central? Será que nós estamos entendendo a mensagem de Jesus? Jesus nos fala há tanto tempo para nós governarmos o amor, o perdão, a brandura, a paciência. Jesus nos convida há tanto tempo a termos fraternidade uns com os outros, respeitar a caminhada do meu irmão, entender as suas dificuldades, as suas limitações. Não vamos julgá-los, meus irmãos, não vamos condená-los e não vamos dirigir palavras cruéis a quem quer que seja. Tenhamos cuidado com aquilo que vem à nossa mente, vamos filtrar os nossos pensamentos, vamos equilibrar as nossas ideias, vamos purificar a nossa intimidade, purificar o nosso espírito. Espírito leve, sereno, tranquilo nos nossos dias, com o Evangelho moldando as nossas ideias, com o Evangelho moldando os nossos pensamentos, o que é importante para nós, para construirmos melhores sentimentos. O que dignifica a nossa alma? Certamente não vai ser as nossas palavras cruéis. Não serão os nossos julgamentos, a nossa crueldade ainda que habita, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda denota esses sentimentos. Por isso que a doutrina espírita é rica na sua literatura, nos seus ensinamentos. Vamos alimentar o nosso espírito de aprendizados com essa literatura. Vamos aproveitar os nossos dias buscando incessantemente o que significa ser importante nos nossos dias. A limpeza do nosso lar, o cuidado do nosso corpo. Sermos fraternos, brandos, pacíficos com aqueles que cruzam os nossos caminhos. Verdadeiros, falarmos a verdade. Emprestarmos o nosso ouvido àquele que hoje tem momentaneamente mais dificuldades do que eu mesmo, que enfrenta provas muitas vezes dolorosas. Se nós pudermos, emprestemos a nossa paciência de ouvir. Muito obrigado, meus irmãos, por essas lições de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.